Fala pessoal, tudo bem com vocês? A guerra ao gramado sintético. Foi a polêmica do dia, jogadores importantes. Fala, fala pessoal, tudo bem com vocês? A guerra ao gramado sintético. Olha, foi a polêmica do dia, jogadores importantes fazem um movimento inédito aqui no Brasil. Eles se manifestam contrários à prática do futebol na grama sintética, mas o que diz a FIFA e a ciência a respeito disso? Será que vai dar alguma coisa? Vamos falar sobre isso? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bom, pessoal, na finalzinho da manhã, jogadores do quilate de Neymar, Gabigol, Thiago Silva, Alan Patrick, Felipe Coutinho, entre outros, inclusive Dudu, que jogava no Palmeiras até pouco tempo atrás, se manifestaram, o Lucas Moura do São Paulo, eu vou esquecer de alguém aqui, mas vários jogadores renomados publicaram um manifesto que diz basicamente isso aqui: preocupante ver o rumo que o futebol brasileiro está tomando e é um absurdo a gente ter que discutir gramado sintético em nossos campos. Obviamente, com o tamanho e representatividade que tem o nosso futebol, isso não deveria nem ser uma opção. A solução para um gramado ruim é fazer um gramado bom. Simples assim. Nas ligas mais respeitadas do mundo, os jogadores são ouvidos e os investimentos são feitos para assegurar a qualidade do gramado nos estádios. Trata-se de oferecer qualidade para quem joga e para quem assiste. Se o Brasil deseja definitivamente estar inserido como protagonista no mercado do futebol mundial, a primeira medida deveria ser exigir qualidade do piso que os atletas jogam e treinam. Em caixa alta, futebol profissional não se joga em gramado sintético, diz o comunicado feito pelos jogadores. Gente, isso não é uma mera opinião, é um manifesto. Eles estão proclamando uma guerra ao gramado sintético, um boicote ao gramado sintético. O boicote ainda não efetivo, né? Porque o boicote seria eles se recusarem a jogar, mas eles estão dizendo: futebol não se joga em gramado sintético. É um posicionamento muito forte e de jogadores que, vamos lá, vamos combinar, são os principais protagonistas do espetáculo. Eu aqui posso ter uma opinião, você aí de casa outra, os dirigentes muitas vezes, os que definem muitas vezes por como o nosso futebol é gerido e jogado, mas não são eles que estão lá dentro. Não são eles que sofrem, inclusive, com as consequências de um gramado ruim, seja sintético, seja natural. Não são os dirigentes e os agentes externos que sofrem com todo tipo de consequência. Para o nosso futebol muito, mas muito menosprezado, espisoteado muitas vezes. Nós não reconhecemos o nosso produto como deveríamos. Nós temos sim um grande produto nas mãos e que muitas vezes é jogado em horários alternativos, sob forte calor, dependendo do clima, dependendo da região do Brasil, com um desrespeito muitas vezes ao estatuto do torcedor, marcando jogos, desmarcando, mudando horários. Realmente, isso sem falar na falta de cuidado com uma arbitragem profissional que acaba sendo não, digamos, tendenciosa, como muita gente sugere, mas despreparada. E isso gera muitos erros, perda de títulos de campeonatos, de insatisfação. O nosso produto não é bem cuidado. E, gente, a principal ferramenta do nosso produto é o gramado. É como se você fosse, eu que trabalho na comunicação, é como se eu chegar numa televisão e a gente não cuidar do áudio e do vídeo. Como se o vídeo, a imagem for ruim e o áudio for ruim. Acabou, né, gente? Se você vai comunicar e o teu áudio e a tua imagem estão ruins, acabou. Você perde a premissa básica. O Neymar esses dias criticou a bola. Não vou entrar nesse mérito, porque eu também não jogo. Então não tenho poder de fala aqui. Mas, gente, se a gente não tiver uma bola em um campo decente para jogar futebol, aí paramos, né? Aí paremos, como diria o outro. Não dá, né? É realmente surreal que em 2025 a gente esteja travando esse debate. E eu acho que o debate é muito mais amplo, tá? É natural que agora
você tenha uma discussão entre grama sintética ou natural e, infelizmente, a gente vai viver um eterno fla-flu que serve para política, na direita ou na esquerda, que serve para defender causas clubísticas, erros de arbitragem. O que vale é o que o meu time passa, sente e sofre. O que você sente, eu quero que você se exploda. Infelizmente é isso que acontece. É uma desunião completa. Os dirigentes não estão nem aí ou não estão preocupados com o bem do futebol. Eles não querem saber se a arbitragem vai melhorar, se o nosso produto está sendo bem entregue. Eles não querem saber disso. Eles querem saber se eles terão benefício ou não vão ter prejuízo no final das contas e se eles vão levantar uma taça. É isso que eles querem saber, para dar uma resposta para o seu torcedor. Infelizmente é isso que acontece. Então, nesse momento, a gente tem um debate dividido entre torcedores que têm os seus clubes jogando na grama sintética como os baluartes do conhecimento. E o contrário também é verdadeiro. Os outros que não têm base científica ou conhecimento para tal, dizendo que é uma porcaria jogar na grama sintética. E a gente não se entende. E eu não estou aqui para ficar no muro. Até porque eu fui buscar informações e também vou me posicionar a respeito. Primeiro para dizer o seguinte, a gente tem que ouvir os protagonistas da bola. Se chegar num ponto da gente dizer que os jogadores não têm poder de fala, aí paremos de novo, né? Pelo amor de Deus. São eles, gente, não são os dirigentes, não torçam por dirigentes, não torçam por pessoas, torçam pela instituição, mas acima de tudo entendam que quem representa essa instituição é quem está lá dentro. E quem muitas vezes, os caras são bem remunerados, tá bem, é o trabalho deles, mas eles sofrem com as lesões, eles sofrem com esse produto muito mal gerido. Então, a primeira coisa, tem que ouvir os atletas, tem que ouvir. A segunda coisa, os gramados brasileiros de grama natural, os campos, os estádios que têm grama natural no Brasil afora, em geral, são péssimos. Péssimos e muito mal cuidados. Tem um caso, por exemplo, em Porto Alegre, na minha cidade. A Arena do Grêmio, nesse ano, olha, tá com uma grama que há muito tempo eu não via. O Grêmio e Inter sofreram com uma enchente terrível no ano passado e tiveram que reconstruir tudo de novo. A grama do Grêmio, da Arena do Grêmio, ela tá melhor do que, olha, muitos anos atrás. E a Arena do Grêmio já tá indo para 15 anos aí. O Beira-Rio sempre teve uma grama primorosa. E se você olhar a grama do Beira-Rio, ela é fantástica. Eles estão na mesma cidade. O Beira-Rio até cedia mais eventos, eu até não tenho o dado específico aqui, mas eu tenho a impressão que o Beira-Rio cedia mais eventos do que a Arena do Grêmio. Então, volta e meia tem um show por lá. É um estádio mais bem localizado. E assim, eles estão próximos ali, estão a quilômetros de distância. Por que a grama do Beira-Rio muitas vezes consegue ser melhor do que a da Arena do Grêmio? A Arena do Grêmio tem uma questão de sombra, tem uma dificuldade de luz, então você tem que ter aqueles carrinhos de iluminação, que são caros, então muitas vezes, né, você paga pela metade do gramado numa noite, a outra metade, a tua manutenção ela não é tão... não quero entrar em termos técnicos aqui, mas lá me parece que o Beira-Rio cuida um pouco melhor. E talvez pela condição, né, do estádio mais aberto, eles consigam ter uma grama um pouquinho mais bem cuidada. Porque o Estádio Olímpico sempre teve uma das melhores gramas do país. Cara, era um tapete. Eu tive a oportunidade de pisar já na grama do Olímpico. Era inacreditável como era bonita a grama do Olímpico. Você não vê mais isso. É muito difícil. Gente, o Mineirão, o Maracanã, a Arena Castelão, olha, é difícil para a prática do futebol. Você olha visualmente, os jogadores reclamam, então assim, tá ruim. E isso não é só preguiça dos clubes, é falta de vergonha na cara e de investimento. Você tem que investir, porque assim, na Europa, as principais ligas, elas não têm o gramado sintético. E como que os gramados lá são verdinhos e maravilhosos e bem cuidados daquele jeito? E olha que lá tem neve, calor extremo, temperaturas adversas também, e os caras conseguem. Por quê? E por que a gente não consegue no Brasil? Que é um país tropical, que tem toda a questão do clima e tudo mais. O que está acontecendo? Cara, é o nosso produto. E é a base do nosso produto. A grama é a base do futebol. Tá. Vamos avançar. O gramado da Arena Corinthians, por exemplo, ele é um híbrido. Ele é 70% grama natural e 30% artificial. Você tem uma amarração ali do artificial na grama natural e tal, e te dá uma condição muito boa. Todo mundo elogia, tá? E nós temos alguns
campos de grama sintética no Brasil, especialmente o Allianz Parque, que talvez seja o estádio que mais receba eventos no Brasil. Toda hora o Palmeiras tem que sair para a Arena Barueri ou para algum outro lugar por conta de shows, ou tem que tapar uma parte do estádio, porque não tem outro estádio que receba tantos eventos quanto o Allianz Parque. Pela manutenção, pela praticidade e também por uma questão econômica, o Palmeiras optou pela grama sintética. A Liga Arena do Atlético Paranaense também tem a grama sintética. E o Newton Santos do Botafogo. Todos esses gramados, eles são chancelados pela FIFA, com vistorias frequentes. Inclusive o Palmeiras se manifestou em nota e disse o seguinte, que o clube respeita a opinião dos atletas que manifestaram a preferência pela grama natural e considera urgente o debate sobre a qualidade dos gramados no futebol brasileiro, porém, esse problema, contudo, não será solucionado com críticas rasas e sem base científica. Porque aí a questão é, a grama sintética oferece mais lesões do que a grama natural? Esqueçam a questão visual, que me parece muito clara, né? Quando a gente olha uma grama sintética, embora do Palmeiras enfrente dificuldades por conta de chuva e às vezes por conta de shows. Você vê algumas falhas em alguns momentos. Mas, em geral, é uma grama que não tem tantas falhas quanto um gramado natural que depende e que demanda muita manutenção. A maior preocupação dos atletas está relacionada a lesões. E a gente tem uma sensação de, primeiro, um receio, que é dito por vários treinadores e jogadores, de novo, protagonistas do espetáculo. Não é base científica, é um receio que eles passam pra gente, mas eu acho que tem que ser respeitado esse receio, porque são eles que sofrem essas consequências. Já vimos vários jogadores lesionarem no campo sintético, como já vimos também na grama natural. Então a gente precisaria ter um levantamento muito fidedigno, conclusivo, para ter uma noção exata do que fazer. A primeira coisa é que a FIFA autoriza. Por uma questão de democratização do esporte, por ser realmente mais barato e pela FIFA querer a prática do futebol no mundo inteiro, ela permite a grama sintética. Então, esses clubes, eles estão chancelados pela FIFA. Não vai adiantar essa gritaria dos jogadores se a FIFA chegar aqui e disser, pode jogar. Não vai adiantar. Eu acho que o movimento vai fazer um barulho, vai gerar daqui a pouco um boicote, do tipo, lá nós não jogamos. Agora, não me parece ter efeito prático, porque o clube que joga lá vai dizer, você não quer jogar aqui? Azar é o seu. A menos que o jogador do próprio clube não queira. Vocês vão lembrar, o Luizito Soares não queria jogar no gramado sintético, por conta da sua lesão de cartilagem do joelho. Tem um jogo épico do Grêmio contra o Botafogo, que era o postulante ao título, um 4-3, que acontece em São Januário. Se o jogo fosse no Engenhão, no Newton Santos, o Soares não jogaria. O Soares não veio ao Allianz Parque. O Lionel Messi, quando chega nos Estados Unidos, e lá tem vários campos com grama sintética, e diz, na grama sintética eu não jogo. O Luizito Soares, da mesma maneira. As principais ligas europeias não têm grama sintética. Então, você vê algumas figuras importantes do futebol se manifestando contra. E aí você tem que parar e pensar. A doutora Ana Carolina Corte, e eu sei que muita gente aqui vai fazer clubismo disso, é a médica do Corinthians, é a diretora médica do Corinthians. O que ela fez ela publicou no Instagram dela um levantamento que, cara, não tem nenhum juízo de valor. Ela só trouxe um dado, que eu vou replicar aqui para vocês. Ela realmente disse, não há estudos científicos que comprovem a gravidade ou a incidência de lesões a mais na grama sintética do que na grama natural. O que temos, segundo ela, um estudo da UEFA por 18 anos em clubes europeus, por 18 anos, ou seja, não é um estudo qualquer. Por 18 anos os caras levantaram que o número de lesões, ele não muda, ou pouco muda, na grama sintética ou na grama natural. O que muda é o tipo da lesão. Um estudo de 18 anos. E o tipo da lesão é que, na grama natural, você tem uma incidência maior a lesões musculares. Na grama sintética, você tem uma incidência maior a lesões ligamentares, que são aquelas lesões de joelho e de tornozelo, que demandam um tempo de parada maior para o atleta, que são costumeiramente lesões mais graves. E isso foi o que o estudo concluiu, que a gravidade das lesões na grama sintética, ela realmente é maior. Agora, tem lesão ligamentar de tornozelo e de joelho na grama natural? Tem.
Tem lesão muscular no gramado sintético? Tem também. A questão é a estatística, a incidência maior, o estudo que foi feito. Então, a gente tem que entender o jogador. Na medida em que um estudo comprova que você tem uma maior propensão a ter uma lesão mais grave num tipo de grama, é claro que os caras vão repelir esse tipo de gramado. Infelizmente, apesar de tudo isso, o que a gente está vendo e vai continuar vendo é um debate do meu time joga lá, eu quero que o resto se exploda, e o meu time não joga, eu quero que você se exploda, eu não vou jogar nesse negócio aí. E a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então, a gente precisa de união. Precisa de união nesse momento e estudos. Estudos que, assim como esse da UEFA, que comprovem, é danoso, é nocivo, vamos então se unir, fazer um protesto junto na FIFA e dizer, olha só, não dá. Nós temos que pensar no nosso produto aqui e aí sim, quem sabe, convencer os clubes de que se quiser ter shows, tudo bem. Se quiser ter um gramado sintético, é bom repensar. E aí se tiver daqui a pouco uma obrigatoriedade, uma exigência de uma grama natural, todo mundo vai ter que se adaptar. Mas enquanto a FIFA autorizar, infelizmente, a gente vai ficar nesse debate vazio. O que vocês acham de tudo isso? Quero ouvi-los agora. Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!